galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no YouTube. E esse vídeo é muito especial porque é um vídeo contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória, que foi até sugestão de uma seguidora de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu já gravei o primeiro vídeo no canal, na verdade, contando um pouquinho da minha história, como eu abri a minha loja de roupas. Mas tanta coisa aconteceu de lá pra cá, gente, que eu senti que realmente seria muito legal trazer aqui uma retrospectiva desde o meu inicinho até hoje, e eu separei várias fotos e vídeos para poder mostrar para vocês um pouquinho de cada época que eu vivi sendo empreendedora. E posso falar para vocês que eu me emocionei procurando essas fotos, esses vídeos, revendo, né, gente? Porque realmente, nossa, é muito tempo e são muitos sonhos que foram sendo realizados ao longo do tempo e não tem como a gente se emocionar, né? São tantas emoções. Lembra até o rei Roberto Carlos, né? Então, se vocês já gostaram do tema desse vídeo, dá o joinha, se inscreve aqui no canal. Inclusive, eu quero saber de vocês também um pouquinho da história de vocês, tá bom, gente? Me deixa aqui nos comentários. E bora pro vídeo. Então, bora começar a falar um pouquinho de como tudo começou, né, gente? E, na verdade, a Mabelle começou comigo, não foi comigo, foi com a minha irmã, há muitos anos atrás. O ano era 2012 e a minha irmã, gente, criou a Mabelle nesse ano de 2012. E nós duas sempre tivemos uma coisa muito forte na gente, que era essa vontade de ser independente, de ter o nosso próprio dinheiro, de ser independente mesmo, né, gente? Não só financeiro, mas de todas as formas. Só que acaba que a independência financeira possibilita a gente ser independente em outras áreas também. Então, desde muito novas, a gente sempre quis ter o nosso próprio dinheiro para poder comprar as nossas coisas, para poder fazer o que a gente quisesse, né? Então, isso começou há muito tempo, né? Em 2012, a Júlia foi e criou a Mabelle. No início era uma loja no Facebook. Na época ela importava produtos da China, dos Estados Unidos e vendia pelo Facebook. E assim, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, gente, onde que começou tudo. Foi aqui, ó, nessa cômoda, gente, na portinha ali do lado dessa cômoda. Porque nessa época, em 2012, né, quando a Júlia começou, e logo eu entrei também junto com ela ficava na parte de roupas, eu ficava na parte de acessórios, e nós duas vendíamos ali. E era nessa portinha aí, nessa cômoda, que a gente guardava os produtos. Os produtos que a gente tinha pronta entrega, porque a maioria deles a gente meio que... O cliente fazia o pedido e do fornecedor a gente já mandava direto. É o que hoje tem um nome bonito, que é o dropshipping. A gente já fazia, a gente tinha nem ideia do que era isso. E aí, nessa época, nessa portinha aí, a gente guardava as poucas roupas, os poucos produtos que nós tínhamos para vender. E a gente recebia a galera lá na nossa casa. Ia também entregar as coisas para os outros, né? Isso nunca foi nenhum empecilho. E ficamos nessa durante um bom tempo, sabe? A ideia era só fazer um extra mesmo, gente, para não ter que ficar dependendo dos nossos pais, né? Se quisesse, vamos sair para o cinema, não precisa de pedir dinheiro para os nossos pais, que a gente tinha o nosso. Então a ideia no princípio era essa. Ficamos assim por 3 anos. Só que em 2015 a Júlia saiu, a Júlia foi trabalhar com outro ramo. Na época ela abriu uma lanchonete, olha só, nada a ver, não, os ramos. Minha irmã também tem muita história pra contar, meu Deus. E aí em 2015, né, a Júlia saiu da Mabelle e eu fiquei meio que sozinha. Nesse meio tempo aí, gente, entre 2012 e 2015, eu vendi muita coisa. Então teve uma época que eu criei um outro Instagram, que já não era mais só Facebook, né, já tinha Instagram. Só pra vender cinto, já vendi cinto de couro, já vendi maquiagem. Nesse meio tempo eu já vendi muita coisa. Mas aí em 2015, como ela foi mudar de ramo completamente e abrir um estabelecimento físico que ia demandar mais o tempo dela, eu meio que fiquei com a Mabelle por inteiro e aí comecei a trabalhar com roupas também. Nessa época já tava muito difícil ficar importando roupa, né, ficar comprando de fora para poder revender aqui, porque o dólar tava alto, o dólar começou a ficar muito alto e tinha vários problemas da gente ficar comprando de fora para revender, porque a gente viu uma coisa na foto, aí beleza, pedi, chegava aqui, era horrível, então não dava pra confiar muito, não tinha como você pedir cancelamento, era uma coisa mais complicada. Começou a ficar difícil então importar, gente. Foi nessa época que eu comecei a viajar para São Paulo e comecei a trazer as roupas de lá para eu poder revender aqui. E foi em 2015 que eu criei a primeira logo da Mabelle.
Gente, na verdade é o logo, né, que fala. Eu sempre falo errado. É tipo sobrevivência. Como é que é? Sobrevivência. Falou, galera! Vou deixar aqui pra vocês verem o primeiro logo que a Mabelle teve, porque de 2012 a 2015 a gente tinha uma foto de uma modelo, sei lá, lá no Facebook e no Instagram, não era uma logo mesmo. Então tá, beleza. Fiz esse primeiro logo, né, na época, e eu achei o máximo, é muito legal, assim, era uma mudança muito grande pra mim, eu novinha ali tentando profissionalizar um pouquinho a minha marca. E eu fui levando dessa forma, né? Ia para São Paulo, comprava, chegava aqui, vendia, nananana, desse jeitinho. Em 2016, eu já estava morando em Lavras. E aí, gente, em Lavras, né? Quando eu mudei para Lavras, eu morei com mais 2 pessoas em um apartamento, a gente dividia, né? E dentro do meu quarto eu recebia as minhas clientes. Então, como eu morava com mais pessoas, eu não podia, tipo, receber na sala e tudo mais. Então, chegava cliente e tinha que ficar indo pro meu quarto. Com o tempo, isso começou a ficar um pouco chato, né? Porque eu não morava sozinha e ficar entrando um monte de gente desconhecida lá na casa começou a ficar chato. E eu comecei a pensar na possibilidade de mudar para um apartamento, uma kitnet que eu pudesse morar sozinha. E aí foi em 2016 que eu criei meu primeiro site. Fiquei um tempão para achar essas datas, gente, para falar certinho para vocês. Então, em 2016, criei meu primeiro site e foi na Nuvem Shop, gente, tá vendo? Era o destino mesmo. E aí, já com o site pronto, eu queria dar mais uma profissionalizada e fui e criei um novo logo, gente. Cai esse aqui, ó, foi o segundo. Então, tem uma história de muitos logos aqui para mostrar para vocês. E aí, gente, o que aconteceu? Nessa época eu tava na faculdade e acaba que era realmente só um dinheiro a mais, digamos. Era um dinheiro a mais, um dinheiro extra para me ajudar nas despesas. A faculdade era pública, mas me ajudar nas despesas de morar fora, né? Antes de eu entrar na faculdade, o objetivo de eu vender roupas era para eu conseguir comprar meu carro. No meu coração, eu vou sair. Então, se eu vendia, gente, num mês, o tanto que o lucro ali desse para eu pagar a parcela do meu consórcio do meu carro, eu já ficava numa felicidade, porque meu objetivo foi atingido. Então, quando eu fui para a faculdade, eu consegui tirar meu carro, porque eu já tinha muitos anos antes, eu fui pagando o meu consórcio com o dinheiro dessas vendas que eu fazia, que era muito pouco as vendas, tá, gente? Mas o consórcio era bem baixinho, então eu conseguia pagar. Então, nessa época que eu tava na faculdade, eu comecei a pensar na ideia de ir para uma kitnet, né, mudar, para poder atender melhor minhas clientes. Foi nisso que eu mudei para a primeira kitnet, porque eu morei em 3 kitnets lá. Gente, olha só, a pessoa gosta de mudança. Mas nessa primeira kitnet já foi, assim, um sonho, gente. Já foi um sonho para mim. Porque eu tinha ali uma sala conjugada com a cozinha e o quarto e banheiro, né? Nessa sala conjugada com a cozinha, eu já consegui colocar uma arara. Era só uma arara mesmo. Uma arara, comprei lá em São Paulo na época, uma arara, aquelas cromadas. E beleza, coloquei na parede e ali eu comecei a atender minhas clientes. Mas numa estrutura ainda muito menor do que uma que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então beleza, nessa época eu comecei a vender, mas ainda era bem difícil conciliar com a faculdade, né? Porque as vendas nunca foram prioridade nessa minha época, gente. Era realmente assim... um dia que eu tava afim, eu postava, sabe? Coisas do tipo assim. Mas jamais deixava de estar ali presente. É porque na época não tinha stories muito, né? Acho que, não, mentira, na verdade, essa época eu acho que não tinha stories mesmo. Então não tinha muito que eu ficar postando ali. Era mais no feed mesmo. E no feed eu tinha a constância mesmo de ficar postando todos os dias. Mas no story, acho que tava no início do story, ainda não tinha muito essa coisa de ter que ficar postando sempre e tudo mais. Então, beleza, tava bem complicado de conciliar a faculdade com a venda, mas acaba que eu não conseguia ficar sem as vendas, porque elas que me ajudavam a pagar o meu aluguel, porque quando eu morava com mais pessoas, né, o aluguel era mais baratinho, então era tranquilo para os meus pais conseguirem pagar. E a cidade interior também, então os aluguéis são mais baratos. E aí, quando eu fui morar sozinha, aí as despesas aumentaram, então eu realmente precisava que as vendas me ajudassem a cobrir essas despesas. E como eu disse pra vocês, a pessoa que adora mudar de casa, né, gente? Então, beleza, procurei uma outra kitnet. E essa kitnet,
essa nova kitnet que eu fui morar, ela era uma gracinha, gente, muito fofa. Tinha móveis planejados, era muito linda. E foi por isso que eu aluguei essa kitnet, porque ela ia ter um cenáriozinho bonitinho pra eu começar a fazer foto. Porque nessa época eu só fazia foto assim, gente, ó, vou deixar aqui pra vocês verem. Foto no cabide, eu nunca tinha feito uma foto de corpo. E quando eu mudei pra esse novo apartamento, além de eu transformar a minha sala em loja, e vou deixar a foto aqui pra vocês verem também, mas essa não foi minha primeira loja em casa, porque a primeira mesmo foi muito mais simples do que essa. Então essa aqui já foi uma baita de uma conquista pra mim na época. E aí quando eu mudei pra esse apartamento, no meu quarto tinha ali um armário bonito e eu consegui fazer umas fotos legais no corpo. Foi a primeira vez que eu comecei a, de fato, aparecer, gente, botar a cara no Instagram, botar a cara pra vender mesmo. E vou até deixar as fotos aqui também dessa época que eu comecei a fazer as minhas fotinhas ali no espelho. E essa época, gente, que eu comecei a fazer minhas fotos no espelho aí, que eu mudei de apartamento, foi no início de 2017, que eu comecei a dar esse salto. E eu reparei que quando eu comecei a aparecer, os meus resultados começaram a melhorar. Então eu comecei a achar aquilo assim, nossa, né, preciso fazer mais vezes, preciso tirar mais fotos em mim mesma. Porque até então, ou era no cabide ou era foto do fornecedor. E aí, beleza, comecei a tentar intensificar um pouco mais, apesar de ser muito corrido nessa época, porque era faculdade, era grupo de pesquisa que eu participava, era atlética, era um monte de coisa na faculdade, de publicação de artigo, gente, eu participava de muita coisa. E ainda a loja. Então, assim, realmente ficou pesado. E nessa época, gente, sendo assim, bem sincera pra vocês, porque tem muitas pessoas que estão vivendo essa fase que eu vivi nessa época, que eu tô contando pra vocês. Eu não vendia grandes valores, tá, gente? Eu lembro que minha venda mensal era cerca de R$2.000, era algo desse tipo assim. E pra mim dava, porque o meu lucro aí, desses R$2.000, por exemplo, que eu vendia por mês, já dava para eu pagar a parcela do meu carro, né? Porque como foi consórcio, mesmo já eu já estando com ele, eu ainda estava pagando. E ajudava a pagar as minhas despesas de casa ali. Então, assim, tava legal. E eu nunca, até então, eu não tinha pensado na possibilidade de realmente viver de vendas. Aquilo era só uma coisa temporária mesmo para me ajudar com as despesas na época da faculdade. Eu já pensava eu queria muito fazer um intercâmbio, já planejei toda a minha vida acadêmica na minha cabeça, que tal ano eu ia fazer intercâmbio, eu ia voltar, ia fazer um estágio disso, estágio daquilo, depois um trainee. Então eu já me imaginava indo para uma carreira no mundo corporativo e a minha vida acabou indo para um lado completamente diferente daquele que eu havia imaginado. E aí, gente, foi nessa época que eu comecei a tirar minhas fotos no corpo, eu vi que eu comecei a vender mais. Então, antes eu ia uma vez no mês para São Paulo, eu comecei a ter que ir 2 vezes, e 2 vezes já ficava meio apertado, porque assim que eu chegava, eu vendia quase tudo. E aí, eu precisava de ir mais vezes, começou a crescer. Só que eu tinha várias limitações nessa época, né? A limitação de tempo por conta da faculdade, de dinheiro também, porque eu acabava tendo um pouco, por exemplo, se eu quisesse aumentar muito meu estoque, eu não tinha condições para isso, sabe? Eu não tinha o capital para isso. E eu lembro que nessa época, gente, em uma das minhas viagens para São Paulo, roubaram meu celular. Eu fiquei arrasada, porque o celular era a minha ferramenta de trabalho e eu não tinha condições de comprar outro. Ou eu comprava outro celular ou eu trazia mercadoria para a loja. Eu acabei comprando um celular mais simplesinho, comprei um usado, achei nos grupos de classificados do Facebook, comprei e pedi dinheiro emprestado para minha irmã na época, pedi emprestado R$1.000 para ela, para eu poder ir em São Paulo e fazer uma nova compra e conseguir juntar esse dinheirinho de novo que eu gastei tendo que comprar o celular. Então foi um baque para mim a perda desse celular na época. E aí, voltando lá na época que eu contei para vocês, eu comecei a aparecer na internet, né, aparecer mais nas fotos. Eu comecei a ver a minha loja como algo diferente, meu olho brilhava mais, eu sentia que eu amava aquilo. Eu já tava com o site na época e eu amava o site, gente, eu amava arrumar o site, configurar isso, aquilo, eu amava fazer caixinha. Claro que na época eu fazia poucos envios para fora, era mais pro pessoal da cidade mesmo, que ia na minha casa, eu ia na faculdade entregar, mas ainda assim tinha alguns envios e eu amava tanto aquilo, gente, eu amava a minha loja. Foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade de investir nisso e mudar a minha vida de rumo
Ao invés de seguir uma carreira corporativa, né, como eu havia imaginado, eu decidi empreender de fato. Porque até essa época, até 2017, era meio que assim, não era uma coisa séria. Eu fazia aqui, fazia ali, mas não era uma coisa séria, não era uma dedicação de verdade. E em 2007, quando eu decidi começar a procurar um ponto para abrir minha loja, aí sim eu sabia que iria ser diferente, que se não tivesse uma dedicação muito pesada minha ali, aquilo não ia pra frente e como que eu ia fazer para pagar as despesas. Nessa época que eu decidi abrir a primeira loja física, foi a primeira vez que eu contratei uma pessoa, um designer mesmo, para fazer um logo mais profissional, que foi esse aqui, ó, que também não é o que a gente usa hoje, mas na época já, nossa, fiquei numa felicidade, né? Nossa, ficou lindo isso aqui, totalmente diferente dos meus anteriores. E aí comecei a procurar um ponto para alugar, né? Achei esse aqui, gente, um ponto lá em Lavras, né? Porque eu fiz faculdade lá e achei esse ponto, ele tinha um tamanho muito legal. Precisava de arrumar bastante coisa, mas tinha um aluguel ok, porque imagina o medo de uma menina de, acho que eu tinha 21 anos, para pegar uma loja, para poder reformar, alugar. Gente, faça um filme na cabeça. Então eu morria de medo de fazer esse investimento, né? Com um dinheiro que eu não tinha, né? Eu não tinha esse dinheiro, gente. O que eu fiz na época? Meu pai fez um empréstimo no banco, no nome dele, né? Já que eu não conseguiria fazer no meu nome. E se eu não me engano, gente, o empréstimo era no valor de 25 mil, esse empréstimo. E ele fez dividido, eu não lembro de quantas vezes foi dividido, mas os juros altíssimos e tudo mais, mas já contei isso pra vocês. E eu pretendia gastar no máximo esse valor, que era 25 mil. Que já é um valor muito maior do que eu sei que muitos de vocês têm, tá, gente? Mas lembra que eu não comecei, não foi com isso, não. Eu comecei muito antes, com muito menos. Então, eu peguei esse dinheiro emprestado, achei que com esse dinheiro eu conseguiria fazer tudo, a minha reforma, arrumar a loja toda e ainda comprar mercadoria. O que aconteceu de fato? Não deu, gastei o dobro. Então, a minha primeira loja eu gastei cerca de 50 mil na época, gente, foi assim... muita responsabilidade, um valor que eu achei, meu Deus, é muito dinheiro. Só que depois que você já tá no meio da reforma, não tinha muito o que eu fazer para poder diminuir os custos, sabe? E aí meu pai me emprestou também o cartão do BNDES dele, que é um cartão que você... se você consegue financiar coisas a um prazo muito longo. Então, por exemplo, dá para dividir em 48 vezes e tem um juros baixo. Então, eu usei o empréstimo mais esse BNDES para conseguir dar o valor para eu poder inaugurar a primeira loja. E foi assim que nós inauguramos a nossa primeira loja física, que eu vou deixar as fotinhas aqui também para vocês irem acompanhando como que ficou essa primeira loja. E foi um sonho realizado, né, gente? Eu me sentia num palácio lá dentro. Sério, foi uma época tão feliz da minha vida, não que hoje não seja, mas que não sei se é porque era o início, gente, e aquilo, assim, é até engraçado falar isso, sabia? Porque parece que que eu comemorei mais essa minha primeira conquista do que talvez as de agora que são muito maiores, não sei porquê, talvez seja exatamente porque era a primeira, né? Era a primeira, início de um sonho. Então eu fiquei muito feliz. Aquilo, eu olhava para aquela loja e eu, sabe, não acreditava, gente. Tava linda a loja, tava do jeitinho que eu sempre quis. E beleza, começamos com uma colaboradora, né, já que eu estudava em período integral. Puxei poucas matérias nessa época, porque eu não conseguiria ficar o dia todo na faculdade, né, já que eu precisava estar na loja. Então, comecei a fazer poucas matérias na faculdade. E aí, ficava eu e a Vitória trabalha com a gente até hoje, sabe, gente? Olha só que linda. Lá de Lavras, agora isso era lá em Lavras, né? Hoje ela trabalha aqui em São João com a gente. Então, começamos eu e ela. E assim, deu muito certo, gente. Deu muito certo, sério. As coisas mudaram muito de um mês pro outro. Deu um boom mesmo gigantesco com a loja física. Mesmo porque, como eu disse pra vocês, não que com uma loja online você não consiga ter esse boom, tá, gente? Mas lembrando que eu antes não me dedicava direito e assim que eu inaugurei a loja eu comecei a me dedicar muito. Então vai muito da dedicação nossa também como donos, né? E é claro que assim, a loja física me trouxe uma visibilidade muito legal na cidade.
muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar em Joyce, nunca tinham ouvido falar em Mabel, entraram na loja e ficaram impressionados com a loja. Por conta dos produtos, dos preços dos produtos, que eu comecei com um preço muito bom, tá, gente? Os produtos eram muito baratos e até falo que isso é um erro, que eu me arrependi. Mas isso não é assunto para esse vídeo, né? Então, assim, eu fui conquistando uma clientela muito legal em Lavras. Em pouco tempo, em poucos meses, acho que uns 3 meses, a gente já teve que contratar a segunda pessoa para poder trabalhar com a gente, né? Mais uma vendedora, então ficou eu e mais 2 pessoas na loja. E a loja começou a ficar pequena, né, gente? Na parte de entrada dela tinha um hall ali, um espaço com espelho grandão, tinha uns banquinhos. E aí, o que eu fiz? Eu tive que tirar banquinho, tive que tirar tudo e colocar prateleira, porque não tinha onde colocar as roupas, gente. Não tinha mesa para ficar expondo os produtos. Tive que fazer isso, já atrapalhei o design da loja, mas tudo bem. Vou deixar a foto para vocês verem. Mas mesmo assim o espaço era pequeno. Eu queria muito, gente, achar uma foto para mostrar os fundos dessa loja para vocês, mas eu não achei. Essa época do início eu não tinha muitas fotos. E assim, era a loja comprida, como deu para vocês verem naquela primeira foto. E tinha, gente, um corredorzinho minúsculo e um banheirinho no fundo. Nesse corredorzinho minúsculo, eu dei um jeito de fazer lá, gente, uma mesinha minúscula para eu ser um escritóriozinho. Em cima de mim tinha prateleira, aqui tinha filtro, ali tinha uma geladeirinha. Gente, sério mesmo, você entrava dentro do corredor, quase que tinha coisa no teto. Não tinha nem como andar. Se um cliente pedisse para ir no banheiro, ele tinha que andar assim meio de ladinho lá, porque não cabia. Então começou a ficar insustentável aquilo, né? Foi aí que vagou um ponto comercial do lado dessa nossa primeira loja. Fui lá e aluguei aquele ponto. Foi bem legal que na época que eu aluguei esse ponto, tinha um blindex na frente. Eu fui e coloquei um adesivo jateado, gente, na frente. Escrevi assim, Mabel Office. Eu tava me achando. Como eu fiquei feliz, sabe? Tava me achando mesmo. Aí lá dentro, a gente arrumou assim, bem bacaninha. Comprei uma mesa redonda, bonita, pra gente poder fazer as nossas refeições, né? O almoço. Tinha um cantinho pra ficar meio que uma cozinhazinha, então colocou micro-ondas. Mandei fazer uma mesa grandona de escritório pra eu poder trabalhar. E foi aí, gente, nesse espaço, que além de escritório e de estoque, virou também estúdio. E fica a foto aqui para vocês verem. A gente começou a usar aí para tirar fotos. O espaço não era o ideal, porque era muito escuro. Como eu coloquei esse adesivo jateado na frente, aí que atrapalhou mesmo a entrada de luz. E mesmo com as luzes aqui na frente, gente, não ficava boa a iluminação. Eu tinha que ficar lá fazendo várias edições na foto para conseguir ficar uma foto clarinha. E mesmo assim não ficava tanto, mas ok, né? Além disso, era um calor gigantesco, porque não tinha ar-condicionado. E como ficava tudo fechado, né? Porque uma loja geralmente não tem janela, então só tem a porta na frente e a porta ficava fechada. Então era um calor danado, não podia ligar nenhum ventilador porque fazia barulho no Stories. Então, nossa senhora, eu lembro muito disso, gente, que era quente, mais quente de um tanto lá dentro, parecia que eu tava abraçando sol. E nessa época o time cresceu novamente, então estávamos eu e mais 3 pessoas na loja, e acabou que de novo o espaço já não estava atendendo tão bem quanto as nossas expectativas, porque o estoque ficava no cômodo do lado. E aí a cliente estava lá na loja e pedia tal roupa. Aí tinha que sair a gente na rua, ir lá no estoque, buscar e sair carregando as roupas na rua para levar na outra loja. Então acabou ficando um pouco complicado, sem falar que o estúdio não estava tão legal, as fotos como a gente queria que fosse. Então a gente acabou nem ficando muito tempo nesse ponto, acho que foram 6 meses, porque realmente não estava atendendo tanto a necessidade como a gente precisava. Foi então que comecei a procurar um novo ponto, um ponto maior. E uma amiga muito querida minha de Lavras, inclusive se ela estiver assistindo, te amo, amiga, tô morrendo de saudade de você. É minha amiga Rose, tá, gente? E aí ela veio me contar de um ponto maravilhoso que a loja que estava lá estava passando ponto, né? Então tava saindo, tava vendendo, digamos. E, gente, quando ela me contou qual ponto que era,
eu senti um negócio, porque era um lugar que eu passava lá em frente, eu falava, um dia a Mabel vai ser aqui. Um dia a Mabel vai ser aqui. Vai ser aqui, vai dar tudo certo. E era esse bendito desse ponto. Era um ponto lindo, gente, porque ele é de esquina e tem um pé direito muito alto, tem um vitrine enorme dos dois lados, então era aquela coisa que faz assim, ó, pá! Não tinha como não ver. Quando surgiu essa oportunidade, eu fui atrás pra saber como é que era o esquema, né, gente? E o negócio era complicado, tá? Era bem mais complicado do que eu imaginava alugar um ponto como esse. Ele é, assim, num local maravilhoso de Lavras, na avenida principal, um cômodo de esquina, assim. Aquilo ali, a gente tem fila de uns 20 lojistas querendo alugar um ponto como aquele, sabe? Por isso que tem o que a gente chama de luvas, que é quando alguém vai sair, ela passa o ponto ao invés de simplesmente desocupar, sabe? Então, beleza, fui conversar com o dono dessa loja, né? Ele me passou o valor ali que ele tava passando no ponto. Já era um valorzinho, assim, bem considerável, né? Para Joyce, uma lojista início de carreira. Mas ok, fui procurar a imobiliária para saber como que pra gente dar início, né, a esse trâmite. Porque decidi que eu ia sim comprar a loja, morrendo de medo. Meu Deus, morrendo de medo. Porque o aluguel, gente, sabe quantas vezes o aluguel era mais caro? 5 vezes mais caro, 6 vezes mais caro. Então, a Joicinha aqui ficou com medo, muito medo. Mas eu sabia que eu ia conseguir. Eu sabia que eu ia conseguir porque na loja antiga eu já conseguia vender um tanto legal que daria para eu pagar o aluguel dessa nova loja. Deu para entender? Então, mesmo se eu mantivesse o meu valor de vendas, eu conseguiria pagar esse novo aluguel tranquilamente. Beleza, fui procurar a imobiliária e aí que eu levei um monte de balde d'água, gente. Mas foram muitos, porque eles simplesmente não queriam alugar para mim de jeito nenhum. Mas eu vou acabar de contar essa história, porque realmente eu não tô nem na metade da história, gente. Tem muita coisa pra falar. Então eu vou dividir esse vídeo em 2, senão vai dar 2 horas de vídeo. E não dá, né, gente? A minha editora já vai me matar com o tamanho desse vídeo. Mas aí o que acontece? Tem gente que não tem o senso. No próximo vídeo, na parte 2 aqui dessa minha grande história da minha vida, eu conto pra vocês como é que foi esse BO aí da imobiliária. Um beijo e até a parte 2.